Olá amigos, professor Zaná. Esse é mais um vídeo do projeto Viajando com seu Psicólogo. Vamos falar sobre uma experiência em Israel, a Terra Santa. Estive em Israel e tive uma experiência muito rica, muito intensa. O país é muito interessante, muito pequenininho. Em uma semana eu corri o país inteiro. Algumas impressões deixaram marcas no meu coração. Primeiro, que Israel é uma terra de contrastes, é uma terra de integração de opostos. Você tem 3 religiões que lutam, que disputam a supremacia nessa terra tão especial. O islamismo, o cristianismo e você tem ainda o judaísmo, que é a religião que é predominante, já que Israel é um estado judeu. Eu tive o privilégio de passar por Jerusalém, Tel Aviv, naveguei no Mar da Galileia, estive seguindo os passos de Jesus, fui em Belém, onde Jesus nasceu, eu segui a Via Crucis, eu fui no Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Tudo é muito marcado, tudo é muito bem sinalizado. Tem uma estrutura turística, mas ao mesmo tempo religiosa, muito significativa. Então você percebe que tem 3 grandes religiões que convivem de uma forma que é ao mesmo tempo tensa, uma zona de fronteira tensa, porque tem bairros que tem predominância de moradores de cada uma das religiões, mas ao mesmo tempo bem administrada. A segurança é muito forte em Israel. Em alguns momentos eu circulava pelo país e tinha momentos em que militares paravam o ônibus turístico, entravam armados, pediam os documentos das pessoas. Eu vi o muro que separa a região palestina de Israel e é realmente algo que gera uma certa tensão. Os muros de concreto muito altos cercando a região de Israel, impedindo que os palestinos pudessem adentrar no país. A sociedade israelense é muito heterogênea. Por exemplo, dentro da própria comunidade judaica tem várias subdivisões. Os ortodoxos, os laicos, os moderados. Porém, Israel é uma democracia com todas as comunidades representadas, até mesmo os árabes israelenses, porque existem árabes que têm a cidadania israelense. Essa diversidade étnica, cultural, é a marca da sociedade de Israel. Israel é um país pequenininho, cercado por inimigos por todos os lados no Oriente Médio. É um milagre que Israel esteja numa sociedade pujante, desenvolvida e que ainda consiga sobreviver. A história de Israel é uma história de conflitos, de guerras, de destruição, de renascimento. Eram escravos no Egito e conseguiram a libertação. Com Moisés, que guiou pelo deserto, ainda tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Depois Josué teve que conquistar Canaã. Depois que eles se assentaram lá, o reino de Israel foi prosperando. Depois houve a divisão, a ruptura entre Judá e Israel. Depois Judá foi conquistada pelos assírios. Depois Israel pelos babilônios com a primeira diáspora. Depois Alexandre o Grande conquistou a região israelense.
Posteriormente foi Roma, o período romano de uma dominação muito dura, destruição do segundo templo, a segunda grande diáspora, a expulsão dos judeus da sua terra e a dispersão pelo mundo. Depois o Império Bizantino, depois o Império Árabe, depois os Cruzados, depois o Império Otomano, depois o Império Britânico. Então veio o Holocausto. A história judaica é uma história de opressão, de sofrimento, de desgaste, de conflito, de diversidade. Mas apesar de tudo, quanto mais eles apanham, mais eles conseguem prosperar, se desenvolver. Em 1948 é fundado o Estado Moderno de Israel. Mas a paz não veio. A tão almejada paz não chegou. Porque 3 guerras contra os vizinhos árabes. 48, os árabes não aceitaram o Estado de Israel. Depois 67, 73, intifadas dos palestinos. Disputas com o Líbano, faixa de Gaza. Ruptura com o Irã. Ufa! A história de Israel é uma história de conflitos, de opressão, de guerras, de confrontos. Mas quanto mais Israel apanha, mais Israel se desenvolve. Podemos então afirmar que Israel é uma nação resiliente. Resiliência é um tema contemporâneo da psicologia que tem servido de referência de maneira muito significativa para o entendimento do comportamento humano, principalmente no contexto de estresse, de desgaste, nessa nossa sociedade contemporânea. É um termo que originalmente veio da física e que se refere à capacidade que o material tem de suportar grandes e diferentes pressões, mudança de temperatura, estímulos externos, choques, de tal maneira que ele, independente do nível de pressão, volta à sua forma original, sem se desgastar, sem se corromper. Para a psicologia, aplicando esse conceito, a resiliência é a capacidade que as pessoas têm para lidar com os problemas, se adaptando às mudanças, superando os obstáculos, resistindo às pressões externas, ao nível de estresse que vem, mas sem se fragmentar emocionalmente, sem romper com a capacidade de ter discernimento, de tomar decisões adequadas, com competência emocional, equilíbrio e capacidade de se posicionar de forma harmoniosa. Falar em resiliência é falar, portanto, na capacidade que as pessoas podem ter de funcionar bem, independente do nível de pressão que a realidade externa apresente. Resiliência é a capacidade de gerenciar as suas escolhas de modo harmonioso, apesar das pressões e das dificuldades, apesar dos contratempos e dos fracassos, mas elaborando, transcendendo as frustrações. Independente do que vier de fora, nós conseguimos tomar decisões que sejam saudáveis, permitindo a evolução, o crescimento e a aprendizagem. Segundo Jung, tudo depende de como vemos as coisas e não de como efetivamente elas são. Jung afirma que o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. Portanto, quem é resiliente é quem, apesar das dificuldades, conseguiu aprender com elas. Nas situações de fracasso, não paralisou, não recuou, mas avançou. Jung afirma também que a felicidade perderia o significado se não fosse equilibrado pela tristeza. Ele afirma também que só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Portanto, a questão não é atingir a perfeição, mas a totalidade e o equilíbrio. Segundo a teoria junguiana, resiliência é a capacidade de, apesar das dificuldades, tomar decisões saudáveis. E é exatamente isso que Israel apresenta de mensagem para a gente. Que nós possamos ser mais como Israel. Uma sociedade que, apesar de cercada de tantos inimigos, apesar de tantos obstáculos, ela consegue evoluir com resiliência. Mas por que Israel consegue ser resiliente, apesar de cercado por todos os lados de inimigos? E existem algumas razões para isso. A primeira delas eu destacaria a fé, a espiritualidade. O povo de Israel acredita que é o povo escolhido de Deus. Apesar do Estado ser laico, apesar de existirem muitos judeus, muitos israelenses que não são religiosos, mas a religiosidade perpassa a sociedade israelense de maneira muito significativa. Sua história é baseada na espiritualidade. As fronteiras israelenses são baseadas nas leituras bíblicas. Eu acredito que a autoconfiança, a visão de futuro, o fato de ter um propósito, também é algo que permite que Israel consiga se posicionar estrategicamente, tomar decisões diante de tantos obstáculos. Isso permite que ela consiga sobreviver apesar de todas as pressões que vêm de fora.
Israel também consegue estabelecer alianças. Apesar de cercada por vizinhos que são inimigos, ela consegue fazer uma aliança estratégica com os Estados Unidos. E nada como ser amigo de quem tem o verdadeiro poder. Além disso, Israel tem uma força militar considerável. É o maior exército do Oriente Médio, altamente bem treinado. E aliás, isso não é de agora. Desde Davi, que lutou contra Golias e derrotou os filisteus. E todo israelense tem que fazer serviço militar. Mulher, homem, todos são reservistas, todos têm armas. Então existe uma cultura militar em Israel que permite que eles estejam sempre de prontidão para reações significativas, apesar dos obstáculos, sejam eles quais foram. Além disso, existe um senso de soberania, um senso de sobrevivência, um senso de unidade em Israel. Jerusalém é sua capital indivisível. As fronteiras de Israel, depois da última guerra de 73, para Israel abrir mão dessa fronteira é algo muito difícil numa negociação de paz futura com os palestinos. Então eles têm um senso de sobrevivência, um senso de unidade muito grande, que nessa integração, apesar das diferenças políticas, os partidos políticos, o Likud, o trabalhista, mas existe na hora que a situação externa é ameaçadora, Israel se une e consegue enfrentar seja lá o que vier. Será que nossas famílias também não precisam um pouco disso? Será que na hora que um membro da família fica desempregado ou fica doente, nós não precisamos de unidade de integração? Será que nas empresas não precisamos disso, de unidade de integração? Então vai ter uma privatização, vai mudar o gerente, o país está em crise econômica. Será que os setores, as unidades não precisam de integração para poder enfrentar os obstáculos, sejam eles quais forem? Uma outra característica importante, a perseverança e a capacidade de tomar decisões. Israel é perseverante, é paciente, não quer paz a qualquer preço, mantém suas convicções e é um duro negociador. Apesar disso, tem outra característica importantíssima que justifica sua resiliência. Democracia, a única democracia plena do Oriente Médio. Eleições livres, parlamentarismo e é um exemplo para os seus vizinhos. Algo parecido existe na Tunísia, depois da Primavera Árabe, mas é muito incipiente. O Irã, democracia, se escolhe o presidente e deputados, mas na verdade é uma teocracia, porque o líder supremo tem poder absoluto sobre o país. A casta religiosa tem um poder diferenciado. Então, Irã, Líbano não podem se comparar com a democracia plena de Israel. E outro elemento, outro atributo importantíssimo é a honra. É um elemento chave para que Israel mantenha sua postura resiliente. Na guerra da Síria, hospitais israelenses atenderam feridos na guerra. Israel evita utilizar escudos humanos, atingir civis nas suas retaliações contra os palestinos na faixa de Gaza. E existe uma postura humanista que predomina na ideologia israelense. Resiliência, essa capacidade de administrar os conflitos, suportar as pressões e sair maior, mais forte, com um aprendizado, um ciclo virtuoso de aprendizagem. Que nós possamos conhecer melhor a história de Israel, que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa realidade individual, nas nossas organizações, nas nossas sociedades. Viajando com seu psicólogo, história, psicologia, comportamento, autodesenvolvimento. Quanto mais a gente viaja, mais a gente evolui, mais a gente se torna resiliente. Boa jornada!